a gente vai conversar um pouco sobre a Cláudia Raia neste momento. E a conversa é um pouco pesada, certo? Vamos lá. A Cláudia Raia deu uma entrevista para a TV portuguesa. Num desses programas tipo Sônia Abrão. Sônia Abrão de lá, né? É um cara que tava conversando com ela. E os caras entram num momento numa conversa meio quente. E aí a Cláudia Raia fala que ela tem vibradores. Para quem não conhece o que é o vibrador, é um aparelho para praticar exercícios libidinosos nos órgãos reprodutores femininos. Mas pode ser do masculino também. Esses vibradores, eles são usados por muitas mulheres e tal, ele já não é mais um tabu. Só que a Cláudia Raia, ela falou que ela tinha uma coleção de vibradores. E até aí, filho, suave, tá tudo certo. Só que ela falou que ela sacou no vibrador e deu de presente pra filha dela quando a filha dela tinha 12 anos de idade. Aí a sociedade caiu. Virou uma polêmica da desgraça, como acontece no Brasil. Todo mundo falando. Caiu no Twitter do Dampimpão. Todo mundo falando. E a gente teve que problematizar isso aqui porque foi uma questão mandada enviada para o nosso grupo. Por falar nisso, coloca o QR Code aí. A gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente conversa sobre questões que vão ser comentadas aqui no Hino para as Ideias, beleza? Então vocês podem pegar, vocês pegam o QR Code, coloca aí, vocês entram no nosso Zap e lá no nosso Zap para frente a gente troca uma ideia, tal, enfim. Consegue fazer as coisas aí e a gente responde coisas. Não fica mandando coisa de segurança pública porque tá chato. Lá no outro canal a gente fala de segurança pública, não tem problema. Aqui a gente discute outras coisas, certo? Beleza. Então a Cláudia Raia fez isso daí. E ao fazer isso daí, vira uma polêmica. Como que ela dá um vibrador pra uma menina de 12 anos, que é criança e tal, não sei o que, não sei o que. Beleza. Minha opinião sobre isso é um pouco da opinião dos especialistas e um pouco do que eu vou falar da minha vida, tá? Não, eu nunca tive um vibrador. Mas eu comprei já um vibrador para fazer uma brincadeirinha, tal. Eu fiz curso de massagem tântrica, então sempre que tem uma oportunidade a gente dá uma trabalhada melhor no processo, né? Dá uma parada melhor nas juntas, né? Tal, brinca um pouquinho. Assim, eu quando tinha 12 anos, eu tava descabelando palhaço, eu tava depenando sabiá, eu tava afiando o taco, entendeu? Tava chacoalhando a pomba. Eu acho que eu engravidei muito azulejo lá na casa da minha mãe. Engraxando o pistão. Engraxando pistão, tá ligado? Tocando safira, entendeu? Descabelando palhaço de graça. Sacou, tio? Tava com 12 anos, eu fazia isso. Era bom, muito bom. Mas eu estava conhecendo meu corpo, com as minhas neuras, com a minha imaginação, no meu ritmo e da forma como eu queria fazer e dava para fazer. O que os sexólogos falaram, os especialistas? Que uma menina de 12 anos não é tabu que ela se toque ou tenha suas primeiras experiências, tá? Como os meninos têm ereção, os meninos também têm, mesmo sendo tabu. É um tema complicado, né? Sensível de falar. Mas você não pode pegar um vibrador e dar para uma criança de 12 anos, porque você está definindo o instrumento e a ferramenta para aquela criança explorar o corpo dela. E não é com isso que se faz. Porque você já define ali. E quando ela tiver a primeira experiência, ela tem na imaginação que a experiência tem que ser através daquele instrumento. Porque é o primeiro instrumento que ela teve contato. E é um instrumento já pensado para isso. Então a sexualidade da criança tem que vir dela mesmo, no crescimento dela. E não necessariamente de uma ferramenta dada por um adulto para a criança. Bom, a polêmica desse país, né? Todo mundo quer pegar o engajamento nisso e é por isso que a gente está falando disso aqui. Aí, um deputado federal, ele resolveu entrar com um protocolo para investigar a Cláudia Raia para saber se ela está dando instrumentos de conteúdos adultos para criança.
Mano, mas a filha da Cláudia Raia é essa aí, ó, o tamanho dela, tá ligado? Ela só falou um bagulho que ela fez faz muito tempo, entendeu? Mas eu quero comentar uma coisa que é muito importante pra mim falar em relação a isso. Como as pessoas têm trazido a intimidade delas pro público. Vocês lembram que a gente falou do Primo Rico, da Mayela Card, do negócio lá do aborto? Cara, como as pessoas têm trazido elementos privados, íntimos, familiares, de criação, pra dentro da internet, falado como se não tivesse problema nenhum. Galera, não era pra ninguém saber o que que a filha da Cláudia Raia faz e se a Cláudia Raia tem coleção de vibrador. As pessoas elas estão perdendo um pouco de noção do que elas colocam em público, parça. Esse é um grande problema. Então, assim, beleza. A Cláudia Raia foi lá, falou que ela tinha uma coleção de vibrador até aí, tudo bem. Mas a partir do momento que ela falou que ela deu o vibrador pra filha dela, todo mundo começou a colocar opinião porque virou polêmica. E aí tem fulano que tá falando que pode, tem fulano que tá falando que não pode, aí começa a virar uma briga de faca, um chama a mina de vaca, o outro chama um cara de pilantra, de vagabundo. E a gente nunca chega num acordo e daqui a pouco começa a falar de Lula e Bolsonaro. Entendeu? Faz o L, ou faz o 22, ou não sei o que, faz a arminha com a mão. E tudo vira isso daí. Então, galera, a gente precisa prestar atenção no que é público, o que é privado e o que a gente vai colocar num clique pra fora. Porque uma vez que sai a sua intimidade, ela nunca volta. Pra sempre as pessoas vão saber que a filha da Cláudia Raia ganhou um vibrador com 12 anos. A Cláudia Raia, ela colocou a parte dela, né? Ela fez a defesa dela, a gente foi atrás da defesa dela pra dar, né? Lógico, pela ética jornalística, colocar o outro lado, né? Vamos lá, Fernandão? Você lê aí pra gente? Leio sim, primo. Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os temas, incluindo educação sexual, de maneira respeitosa e adequada para cada idade. Como mãe, minha prioridade sempre foi criar um ambiente de confiança e informação, mas entendo que cada família tem sua própria abordagem e respeito isso. Cláudia Raia. Exatamente, tá ligado? Agora, é isso. Eu acho que a pior coisa que a Cláudia Raia fez foi colocar o nome de Enzo e dar origem a milhões de Enzos. Pra mim é o único problema que eu tenho com ela. Agora, o que ela faz na área privada, no âmbito privado da vida dela, o que eu vou falar? Não sei. Entendeu? Só que é aquela história, galera. O âmbito privado da vida das pessoas é um âmbito que precisa ficar no âmbito privado, não precisa publicizar isso. Eu tenho muito medo que as próximas gerações façam isso. Apesar que os novas pessoas que estão chegando nas redes sociais, os mais novos, eles têm aversão à exposição. Tanto que boa parte deles não estão colocando fotografia nenhuma. A gente que é millennial e uma parte da geração Z é viciada nesse lance de exposição. Enfim, porque a gente pegou o mundo analógico e o mundo digital. E aí a gente entrou junto com as redes sociais e a gente responde à função dessas redes sociais. Os mais novos eles já pegam uma outra visão, já tinha as redes sociais, eles respondem da forma como eles observam. A gente responde da forma como as redes sociais elas colocam a função. Isso é muito doido, né? Mas as novas gerações elas reagem ao que elas não acham legal nessas plataformas, né?